Deus ele não anda atrás de multidão, anda atrás de qualidade. E a promessa ela tem pessoas qualificadas para o trabalho, para a glória de Deus. Mateus capítulo 25, nós fizemos menção no texto que fala das 10 virgens. O Senhor Jesus, irmão, estava assentado no monte das oliveiras quando ele proferiu a parábola das 10 virgens. E observando nesta parábola das 10 virgens, o Senhor, irmão, ele fez questão, o Senhor aqui ele fez questão de deixar registrado a necessidade da igreja estar preparada para encontrar-se com o Senhor Jesus. Ele deixa registrado em Mateus a necessidade da igreja estar preparada para encontrar-se com Ele nas nuvens, por a ocasião da triunfante segunda vinda de Jesus. A parábola da 10 virgens, ela nos ensina que eu e você somos responsáveis pela nossa condição espiritual. E nessa parábola, irmão, Jesus ele declara solenemente a impossibilidade de saber os momentos da sua vida. Por isso é muito importante, Diácono Eduardo, nós que pregamos a palavra, nós que ministramos o Evangelho, estamos preparados para tal acontecimento. Devemos estar prontos, porque a qualquer momento, Diácono Bruno, esse céu vai se abrir e Jesus virá arrebatar o povo que foi lavado, que foi remido pelo sangue de Jesus. E a vida do Senhor Jesus será um regozijo para os fiéis, sendo comparado ao banquete de casamento. Para os fiéis que servem a Deus, serão motivo de alegria. Mas para outros, será um tempo de desengano, será tempo de julgamento e desespero. Para nós que estamos servindo ao Senhor, será motivo de alegria, e para outros de desespero. E a parábola fala de duas classes, ou seja, a prudente e as loucas. 5 eram prudentes. As prudentes simbolizam os crentes fiéis e sinceros que vivem em constante oração, que vivem uma vida de santidade, que vivem uma vida de retidão, que vivem uma vida de sinceridade, carregando sempre o estoque de boas novas, carregando sempre o estoque de boas obras, de quebrantamento, de misericórdia. E isso, irmão, essas atitudes alimentam e iluminam a nossa vida espiritual. Isso acende a chama espiritual do amor, que queima em seus corações, quando elas vão andando na escuridão do pecado. Quanto mais elas caminham, mais ela passa a brilhar. Por onde passa? Por tal lugar, porque a
sua postura combina com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando ele fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. As prudentes, os crentes prudentes, são aqueles que alimentam a chama do Espírito, do amor, que queima dentro da nossa alma. Só quem é prudente levanta a mão e dá glória. Poucas pessoas levantam. Só quem é prudente levanta a mão e dá glória. Glória a Deus. Ele anda, os prudentes andam como Jesus ensinou, como a luz do mundo e sal da terra. A nossa luz já tem que brilhar. A gente tem que chegar no ambiente e as pessoas de cara observar logo, esse aí é crente. Porque eu conheço só pelo jeito de falar. Eu conheço ela só pelo jeito de ela andar, de como ela fala, de como ela se veste. A gente sabe que ela é crente. Sabe o que é isso? É a luz que brilha. É a luz na nossa vida que faz a diferença. Já as outras 5 virgens, apesar de também serem religiosas, foram classificadas como loucos. Aqueles crentes que estão na igreja, que também são chamados de cristãos, mas foram classificados como os loucos. Eram religiosos, foram classificados como loucos, confiavam apenas na sua religiosidade, achando que seria autossuficiente em sua santidade, acharam que a sua pureza bastava, mas isso impediu de elas carregarem o óleo da unção. Porque não é só as boas obras. Porque tem crente que ele deixa até de dar dízimo para fazer cesta básica para dar aos pobres. É uma maravilha, a atitude dele é louvável. Mas isso não é o suficiente para ser considerado como prudente. Porque o que é de Deus é que mexe. Se você quer ser bonzinho, quer ser caridoso, separa primeiro do papai e gosta. Aí o resto que sobrar você pode dar para os pobres. Que é o que ninguém quer. A negada quer tirar o de Deus. Ninguém quer tirar dos 99 para comprar a cesta básica, mas quer tirar dos 10% para comprar. Então essas pessoas, eles são chamados de loucos. A sua santidade, acharam que a sua pureza não foi o suficiente. Essas atitudes impediram dessas pessoas carregaram o óleo da unção, que é a compaixão, o amor, a misericórdia e tudo isso. E onde é que está essas 5 loucos? Porque se você observar, Jesus ele fala de 10. E onde era que estavam as 10? Na igreja, né? Que é que o Chico está tudo dentro da igreja. Tanto as prudentes como as loucas. As prudentes, ela anda vestida. As loucas andam mostrando as pernas. Os sábios andam bonitinho, palitosado, calcinha social. Os loucos andam com a calça acochada igual o Zezé de Camargo, aquele povo da vaca queimada. É louco. Está tudo dentro da igreja. Mas ninguém pode falar nada, porque nós não somos o dono da igreja. O joio tem que crescer com o trigo. Porque naquele grande dia, ele vai separar o joio do trigo. Então, os loucos representam aqueles crentes mortos, aqueles crentes que não me tocam, aqueles crentes que é tudo dinheiro.
crente fofoqueiro, briguento, o crente que toma ceia hoje, amanhã está falando palavrão lá fora, são loucos, irmão. Você sabe quem é os crentes loucos? É aquele que toma ceia aqui, aí amanhã está na roda dos escarnecedores, falando do pastor, falando da igreja, falando disso, falando daquilo. As vigiloucas apenas estava vivendo um período de religiosidade. No entanto, isso não foi o suficiente para manter a chama do Espírito acesa em sua vida. Irmão, o crente que está na igreja, olha para cá, de segunda a segunda, mas se ele não tiver uma vida de santidade, com todo respeito, ele está perdendo tempo. Não adianta eu estar aqui de domingo a domingo, quando terminar o culto, vou fazer uma reunião para detonar o pastor. Adianta, irmão. É louco. É joio. Então, esses loucos que eram religiosos, não foi o suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus em seus corações. E essas loucas, por não levar o azeite, acabaram adormecendo. Porque o crente, irmão, que ele não tem uma vida de santidade, que ele não tem um compromisso sério com Deus, se torna apenas um religioso, ele não dura muito tempo, Tiago, ele vai adormecer no meio do caminho. Vai chegar uma época que ele não vai ter vontade nem de cear. Você está sentindo falta de alguém que está do teu lado, que é acostumado a estar na igreja, que não está aqui hoje? Porque é louco. Vai ficando no meio do caminho. As pessoas não têm vontade mais de tomar ceia. As pessoas não têm mais vontade de vir para a oração. As pessoas não têm mais vontade de participar de doutrina. As pessoas não têm mais vontade de participar de escola de profeta. Sabe por quê, irmão? Porque não estão levando azeite para colocar nas lâmpadas. Porque o que nos mantém aceso, irmão, não é a nossa vida todo dia na igreja. O que nos mantém acesa é o azeite do Espírito de Deus em nossa vida. A Bíblia revela que o noivo tardou e aquelas foram tomadas pelo sono, adormeceram. Quantos estão parando no meio do caminho? Quantos cristãos que eram para estar aqui, Tiago? Hoje é o culto mais importante da igreja, é a ceia. Não estou aqui como juiz, como advogado, como promotor, não estou aqui. Eu estou dentro da Bíblia, estou pregando a palavra. Pessoas que adormeceram. E naquela época era comum no Oriente Médio o noivo atrasar. Porque o noivo que atrasa indica que ele estava negociando um presente importante para a noiva. Então tinha que ter aquela demora, tinha que ter aquela negociação, tinha que ter aquele atraso. Porque quando ele demorava, é porque ele estava negociando um presente de qualidade para a noiva. E seus parentes, era por isso que ele estava demorando. Ia pagar o bote, ia oferecer uma oferta, ia dar um presente para, não só para a noiva, como também para os parentes daquela família. E se ele trouxesse um presente de pequena qualidade, isso estava indicando que ele não estava valorizando a noiva. Era por isso que havia um atraso na época. Se ele trouxesse
aparentemente pequeno estava indicando que ele não estava valorizando a noiva nem os seus familiares. Então o fato era que o atraso era esperado e as virgens negligenciaram esse atraso, não trazendo óleo em suas vasilhas. E esse é o grande teste do cristão: é esperar. O crente que não tem paciência, o crente que não está preparado para esperar, ele não vai estar preparado para receber a vida de Jesus. Então, a espera é um teste para os cristãos. As virgens adormeceram depois de longo tempo de espera. Mas a diferença das 5 prudentes era que elas tinham azeite de reserva. Assim como as virgens prudentes, devemos, irmãos, estar com as nossas lâmpadas cheias para irmos ao encontro do noivo. Temos que estar com a nossa lâmpada cheia. Que a nossa lâmpada possa estar sempre cheia de azeite. Devemos estar vigilantes contra toda ação de Satanás, que tenta nos desviar do propósito. Temos que estar com a nossa vida preparada, nos desviando de tudo aquilo que nos afasta de Deus e ficarmos atentos ao arrebatamento da igreja. Não é tempo, diz para a pessoa que está ao teu lado, não é tempo de ficar prostrado, mas é tempo de vigiar. Quantos estão encortando as suas armaduras, dizendo: eu não quero lutar mais, eu não quero mais ir para a igreja. E o que é que vai acontecer? É que um dia esse céu vai se abrir e essa pessoa pode ficar. Então, irmão, a igreja não é para se preparar, a igreja é para estar preparada. Esse negócio de: ai pastor, se Jesus vir hoje, ai Deus, Jesus era para ter vindo ontem, não é hoje. Porque o crente que tem medo da vida de Jesus é porque ele está com o rabo preso, está com pecado, incubado. Amém ou não amém, Tiago? Está com pecado incubado, irmão. Porque a nossa alegria, irmão, é a vida de Jesus, como diz o louvor. Nossa esperança é a sua vida. O Rei do Rei vem nos buscar. Não é tempo de ficarmos cabisbaixo. Não é tempo de estou frio, agora tem jogo. Estou crente, não estou crente. Estou frio e estou morto. Não, você tem que estar vivo. Tem aquele negócio vivo, morto, vivo, tem que estar vivo. Tem que estar esperto, tem que estar vigilante, tem que estar de olho aberto, porque a qualquer momento Deus vai vir buscar a sua igreja. Ah, pastor, mas Jesus está demorando tanto, desde o tempo da minha avó morreu, a minha bisavó morreu e a minha mãe também morreu com a mesma coisa, dizendo: mas não te preocupa, meu irmão, que também você vai correr para o céu. Porque se você não for por cima, você vai por baixo. Se nós não formos arrebatados para cima, a gente temos que estar preparado também para quando a morte chegar, falar que nem Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo foi materializado naquela época.
Eram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Então, irmão, se Jesus está demorando, pois fica esperando. Em qualquer momento a gente vai, irmão. Então não é tempo de estou com raiva, ou com coisa não. Quem vai dar aula é o Tiago Eduardo. Hoje não, só vamos dar outra, que é o Tiago Bruno. Não faça isso não, irmão. Não é tempo de você ficar chateado com ninguém. É tempo de reconciliar. Se você está chateado com alguém, o tempo é agora. Tem crente que falta culto de Santa Ceia só para não se bater com os Zé Marcos. Olha o Zé Marcos, meu irmão. Nem quiser na sede. Eu poderia ter raiva dele, mas eu amo ele. Tem gente que falta culto de Santa Ceia só para não se bater de frente com as pessoas, achando que vai significar alguma coisa. Vai continuar pecando do mesmo jeito, irmão. Porque quem vai perdoar ele, quem vai purificar ele, é o perdão, é a reconciliação com o outro. Aí tem gente que falta culto de Santa Ceia. Eu não vou hoje não, porque eu não quero tomar ceia indignadamente. Quem está indignado com o irmão aí, prefere não vir. É muito mais fácil eu chegar para qualquer um de vocês e pedir perdão e ficar com paz contigo e com Deus. Porque esse negócio de não vir com o culto porque está com raiva do outro, você pode correr comigo. Aí não vai dar tempo daquela reconciliação de pedir perdão, de expressar o que você sentia com o seu próximo, botar para fora tudo que você sentia, você vai ficar livre. Então não adianta. É tempo de reconciliar-se com Deus e com a igreja. Porque a Santa Ceia, ela simboliza comunhão. Se eu tenho comunhão com você, eu tenho comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com você. Ah, pastor, mas eu estou com raiva, eu tomo de qualquer jeito. Você está tomando condenação. Você está tomando condenação para si. Esse negócio de bancar o herói, a Mulher Maravilha, dizer que não tem raiva para disfarçar, você está tomando condenação para si. Paulo ele vai dizer isso. Examine-se, pois, como assim mesmo, como do pão e do gado, porque aquele que não comer do pão, beber do cálice juntamente, será culpado e réu do corpo do Senhor Jesus. Examine-se, pois, como assim mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Muitos que comem sem discernir o corpo do Senhor, comem condenação para si. Aí Paulo fala: há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. Tem crente aí cheio de problema. É pressão, é diabetes, é demônio, é furto, é vozes. É porque falta perdão. Se ele perdoar, a depressão sai, a diabetes controla, a loucura vai embora, tudo vai embora, irmão. Por quê? Porque falta perdão, irmão. Paulo diz: há entre vós muitos fracos e doentes. Pastor, eu estou com um aperto no coração, eu estou dando uma fisgada, não é com ódio. Eu estou com ódio dele, eu estou com raiva dela, eu não suporto ver a missionária, a bicha é tão linda, eu tenho raiva dela, é o diabo. As pessoas que ficam com raiva do outro, assim, pela vida inteira das pessoas. Eu estava na festa aqui ontem, estava tão elegante, aberto, aí a mãe disse: fecha, não, vai estar aberto. Imagina até como assim, meu vestido. Mas é por nada, que eu paro de botar a cara fechada. Então, irmão, é tempo de ceder o perdão. Ah, pastor, mas foi ele que disse que eu era feia. Não leva a sério isso não. Perdoe. Ah, pastor, não perdoa meu esposo porque ele é assim. Perdoa. Perdoa porque se a gente ceder o perdão, a gente é curado. A
aquela pontada no coração, que o médico diz que é gases, que tu vai fazer o exame, bate um elétrico, fica lá só a caveira, aí não tem nada, só uma manchinha preta, é o ódio. Aí o médico não tem o Espírito Santo para mandar tu pedir perdão, aí ele diz assim, toma aquele remédiozinho para pressão, a tua pressão está alta. Não, mas é o ódio. Então, irmão, hoje é o culto de ceia, você vai ter a oportunidade de se reconciliar com Deus. Você vai se reconciliar com uma pessoa que você acha que magoou. É momento de nós nos unirmos. Não adianta você vir para a ceia só para participar da ceia e não cear. Porque a Bíblia fala que aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, amigo. Deus diz na palavra. A gente tem que estar com paz. Eu tenho que estar com paz com o José. E o José tem que ter paz comigo.